Terceira aula de hoje, nós vamos falar agora sobre dinâmica. Dinâmica é uma palavra que vem do grego chamado dínamos, né? Que é força, poder. E aí a gente tem, por exemplo, na aviação, a aerodinâmica, né? Então, várias outras formas da gente usar a palavra dinâmica. Então, a dinâmica no canto está relacionado também com essa força, com o poder, né? Relacionado, então, com a possibilidade de você aumentar e diminuir o volume da sua voz. Então, nós temos vários itens de dinâmica e esse é um ponto que, ao longo da minha experiência, dentro da igreja, dentro dos ministérios de louvor, é o ponto que menos é utilizado por falta de conhecimento, né? As pessoas não sabem o que é dinâmica. Então, e é uma das formas de deixar a música mais bonita é quando você trabalha a dinâmica nela. Ou seja, não cantar a música só num tom, só numa altura, né? E que isso dentro do latim é falar monotono, né? Então, daí vem a palavra monótono, né? Então, ela é mono, ela não tem alturas variadas, né? Então, quando a gente estuda, então, a dinâmica, a gente tem a possibilidade de aprender quais são os volumes que existem na voz, quais são os volumes que existem na física, né? E a gente acopla ou traz esses volumes, então, para a nossa atividade de canto e faz do canto, então, um canto mais belo, um canto mais trabalhado, um canto mais profissional. Então, as dinâmicas, elas são pianissimo. Os termos são termos em italiano porque o idioma oficial da música é o italiano. Então, muitos termos que a gente usa na música, principalmente na música erudita, são termos em italiano. Então, o piano quer dizer baixinho, né? Quando você vai numa biblioteca na Itália ou no hospital, se você falar um pouquinho mais alto, alguém vai chegar para você e fala assim, parla piano, fala baixo, fala baixo. Então, piano quer dizer baixinho, e não o instrumento que a gente conhece, né? Porque, na verdade, esse instrumento que a gente conhece, chamado piano, esse nome já é derivado de um outro instrumento. O pai do piano era um instrumento chamado, para nós em português, é chamado cravo. Mas na Itália esse instrumento era chamado de clavicembalo. E aí, quando inventaram o piano, porque o cravo ele tinha uma fragilidade, né? Ele não conseguia tocar, mudar o volume. Então, ou ele não conseguia tocar baixo e nem forte, né? Ele só tocava na mesma altura. Então, não tem como, até hoje, os cravos que ainda existem, né? Nos conjuntos de música antiga, nós temos aqui em Minas Gerais alguns lugares que tem cravo. Você toca e é um instrumento que é uma pinça de metal que ele faz assim na corda. Então ele não consegue tocar mais alto ou mais fraco, né? Então, mais alto ou mais baixo, né? Ele toca sempre na mesma altura. Então, quando inventaram o piano, deram o nome para ele de clavicembalo per sonar pianoforte. Então, é um cravo que toca baixo e alto, na verdade é essa. Então, com o passar do tempo, o nome foi reduzindo, né? Ao invés de clavicembalo per sonar pianoforte, durante muitos anos, o nome do instrumento passou a ser pianoforte. O que você toca? Piano forte, piano forte. E aí, até que foi encurtando mais ainda, como o nosso idioma, né? De um modo geral, a língua é muito, muito viva, né? Antigamente nós tínhamos o vossa mercê, e foi encurtando até chegar a você, né? Tirou todas essas sílabas do meio. Deixou de ser vossa mercê para ser você. Então, o clavicembalo per sonar pianoforte passou a ser piano.
Então, o que que você toca? Eu toco piano. Então, mas no italiano, o piano quer dizer baixo. Então, na dinâmica, nós temos o pianissimo, que é muito baixinho, quando a gente canta muito baixinho. E quando se canta muito baixinho, nós temos que ter a dicção ainda mais exacerbada, tem que ter mais atenção de pronunciar as consoantes e vogais, porque nós estamos cantando muito baixo. Se não articula, é muito difícil de entender o que está cantando. Se não articula, não consegue entender, ninguém consegue entender o que o grupo está cantando. Então, nós temos pianíssimo, depois vem piano, que é também uma voz baixa, depois vem o meio piano, que é uma voz um pouco mais encorpada, é a voz que normalmente a gente conversa com as pessoas, né? Então é o meio piano, uma forma educada de se conversar, né? Agora, quando a gente está num teatro, num concerto, ou até mesmo no culto, que você vai conversar com alguma coisa com alguém do lado, fazer um apontamento, ouviu isso que o pastor falou? Então, normalmente, nós falamos em piano ou meio piano, uma forma educada de se conversar. Então, do meio piano para cima, nós temos o meio forte, que é a voz que a gente fala para um grupo. Então, quando eu estava dando aula aí presencialmente, a tonalidade que eu uso para conversar com um grupo de 10, 20, no máximo 30 pessoas, então é a altura do meio forte, que é MF, mas no italiano se fala mezzo forte. Então é meio forte. A tradução ficou boa pra gente, né? Porque não alterou nada nas duas letras, né? Então, meio forte é mezzo forte em italiano. Depois do meio forte, nós temos o forte e depois o fortíssimo, que é o mais alto que se consegue cantar sem gritar. Então, nós temos todas essas dinâmicas: pianíssimo, piano, meio forte, forte e fortíssimo. Então, são nessas dinâmicas que a gente vai trabalhar o canto, porque quando a gente consegue colocar dentro da música essa dinâmica, a música passa a ter um poder maior, né? Ela passa a ter uma flexibilidade maior e ela é mais gostosa de se ouvir, você vê que ela é mais profissional. Não é aquele grupo que canta e tudo numa linha só. Então, essa é a matéria que nós vamos trabalhar, chamada dinâmica. Então, dentro das músicas, a gente vai perceber o que merece ser forte e o que não merece ser forte em cada frase, em cada teologia cantada, aquilo que precisa ser dito com mais força e aquilo que precisa ser dito com menos força. Então, durante o nosso curso, nós vamos trabalhar então essa matéria chamada dinâmica. Esse é o terceiro vídeo. No primeiro nós falamos sobre respiração, no segundo nós falamos sobre dicção e agora nós terminamos de falar sobre dinâmica.